a nossa saudação a todos os nossos irmãos. É uma satisfação, é uma alegria em mais essa oportunidade estarmos entrando em contato com os nossos irmãos de ideal espírita, com aqueles irmãos que buscam o conhecimento, para que possamos, em mais essa oportunidade, realizar uma reflexão, um momento de aprendizado, de conexão com a espiritualidade maior. Aproveitamos esse momento para, com o pensamento elevado a Deus, a Jesus, pedir a assistência, o amparo, para que a nossa reflexão possa ocorrer sob a assistência, sob o amparo dos irmãos que nos assistem. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o tema que nos foi proposto realizar hoje é Justiça das Aflições. A referência para a nossa reflexão, para o nosso estudo, é o número 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E a gente já, de início, tem a oportunidade de observar a atenção da espiritualidade em relação àqueles que passam pela aflição, pelas aflições, aqueles que passam pela dor, pela dificuldade, pela desventura de toda a ordem. E a espiritualidade, então, dedica um capítulo a esses irmãos, a todos aqueles que enfrentam e que, naturalmente, muitos de nós temos dificuldades de compreender as razões das dificuldades, das dores, das aflições, muitas vezes tendendo a caracterizar em nós uma visão, lógico que não correta, de que há injustiça por parte de Deus em função da diversidade das aflições entre uns e outros. Mas no desenrolar, no desenvolver da nossa reflexão, a gente vai buscar o entendimento, a compreensão, para que possamos bem direcionar, a partir desse entendimento, dessa compreensão, as nossas ações, de forma a bem direcionar a nossa caminhada na presente reencarnação, fazendo o melhor uso possível do nosso livre-arbítrio, para que possamos atingir os objetivos da reencarnação, ou seja, buscarmos o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa transformação moral. Então, quando nos deparamos com os infortúnios, as dores, os sofrimentos ao longo da nossa existência, chegamos à conclusão de que as cotas de dores no mundo, elas não são iguais. Isso não tem como fugir a essa constatação. Ouvimos uma expressão curiosa de Haroldo Dutra Dias, de que se a dor fosse uma safra de soja, Deus teria distribuído de forma desigual. Alguns receberam uma cota muito grande de dor ou de aflições, enquanto outros não, tiveram uma vida mais tranquila. Nasceram em local mais propício ao seu desenvolvimento intelectual e moral, enquanto que outros acabam recebendo essa safra muito grande. E mais um aspecto. Parece que algumas criaturas, não obstante o seu mau caráter, o seu comportamento totalmente fora dos padrões éticos, prosperam no mundo, enquanto muitas pessoas boas, lutadoras, honestas, têm uma vida de extrema aflição. Parece que falta uma justiça em tudo isso, observando desse ponto de vista. E, naturalmente, como nos é bem colocada, a questão é só em relação ao entendimento que temos em relação a essas questões, em relação ao ponto de vista, naturalmente visto de forma equivocada. É que nós vamos ver injustiça. Porque a partir do momento que compreendemos, que entendemos que tudo está relacionado à lei de causa e efeito, a gente vai ver que essa situação deixa de existir. Mas para que isso ocorra naturalmente, é necessário que
estejamos buscando a compreensão, o entendimento das leis de Deus, dos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, como recursos necessários para que possamos fazer, então, esse enfrentamento das adversidades, das aflições, enfim, das dores que assolam a humanidade, principalmente aqueles seres humanos que habitam um mundo de provas e expiações, haja visto ser um mundo habitado por seres imperfeitos. E, naturalmente, que a partir do momento que seres imperfeitos habitem uma determinada região do universo, naturalmente haverão as consequências em relação às ações que venhamos a cometer. E é compreensível, olhando nesse aspecto da unidade da existência atual, nós vamos ver muita injustiça no que diz respeito a como a dor alcança cada um. E é pior, por isso que nós precisamos de uma resposta mais abrangente e mais inteligente para nos explicar sobre certas dores e nos explicar por que sofremos. Porque se existe a dor em nossas vidas, e qual a causa dos nossos sofrimentos? Por que a dor nas nossas vidas e qual a causa dos nossos sofrimentos? Como dissemos lá no início, na introdução, é natural que esses questionamentos venham à tona, venham até nós, para que a gente, como ser inteligentes que somos, possuidores da razão, saiamos em busca das respostas a esses questionamentos que muitas vezes geram dúvida, geram aquela situação de buscarmos compreender o porquê aquilo que está acontecendo conosco. E quem vai nos ajudar a entender isso é Kardec, em o Espiritismo e, em especial, no capítulo mais longo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos que curioso, o capítulo Bem-aventurados os aflitos é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que tem uma coisa a se falar sobre as aflições, os sofrimentos. Então, na realidade, o Pai não nos deixou desamparados. Ele nos nos enviou a doutrina espírita, Allan Kardec codificou a doutrina espírita, e no bojo da codificação está, então, as consolações para aqueles que sofrem. Lá no começo desse capítulo, ele vai organizando a compreensão para todos nós. Vai nos explicar que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes diferentes. Então, nós vamos ter a oportunidade de verificar quais são as causas das nossas vicissitudes, ou seja, das nossas dores, das nossas aflições, das dificuldades que temos que enfrentar ao longo da nossa caminhada. Então, ele vai nos dizer que uma dessas duas causas tem sua fonte, tem sua origem, naturalmente, nessa existência, na existência atual, uma delas. As outras causas são fora desta existência. Então, Kardec faz uma classificação didática para que nós entendamos que as vicissitudes da vida têm duas causas principais. As que estão relacionadas à vida presente, que nós vamos chamar aqui, como Kardec também a chama, de causas atuais de nossos sofrimentos, de nossas aflições. E as outras que estão fora desta existência, ou seja, fora dessa vida, isto é, que têm causas anteriores à existência atual. Então, como tivemos a oportunidade de ver, de duas são as causas das nossas dificuldades, das nossas aflições, de nossas dores. Então, a gente já constata que não tem nada de injustiça. Na realidade, é a consequência daquilo que realizamos. Algumas são de origem na existência atual, por sinal a maioria delas, e algumas são as consequências das ações realizadas por nós em existências anteriores. Então, nós vamos entender melhor cada uma delas
Então, nós vamos ter a oportunidade de entender melhor cada uma delas, se bem que cada uma daria assunto para uma exposição doutrinária. É muito ampla essa questão, porque abre um leque de reflexões muito grande. Mas o objetivo nosso é entendermos a questão da justiça, das aflições. Então, as causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições, então, serão vistas de uma forma mais superficial, naturalmente, apenas dando o suporte para que possamos compreender, para que possamos entender essa questão da justiça das aflições, para nós percebermos, para que nós venhamos a compreender que na realidade não existe injustiça. Na realidade, nós temos a dificuldade de compreender Deus, de compreender Jesus, de compreender as leis do Pai. Então, vejamos, mas primeiro nós vamos ver as causas atuais das nossas aflições. Vejamos a constatação de Kardec. Ele vai nos dizer o seguinte: remontando à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então, ele vai nos dizer, o Kardec vai nos dizer de uma forma muito clara que, remontando à origem, então, dos nossos males terrestres, das nossas dificuldades, das nossas aflições, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do nosso caráter e do nosso proceder, ou seja, está relacionada às nossas ações, àquilo que fizemos. E isso vai gerar consequências naturalmente boas ou más, dependendo da natureza das nossas ações. Então, ele nos dá exemplos. Quanto sofremos pela nossa imprevidência? Então, a imprevidência, ele vai nos mostrar que é um dos fatores geradores das nossas dificuldades. Nós nem sempre somos previdentes em nossas ações. Quanto sofremos pelo nosso orgulho? Ele também aborda a questão do orgulho, que a espiritualidade superior sempre nos alerta em relação a essa chaga, que causa um grande atraso para a humanidade, o orgulho, o egoísmo. Então, o problema do orgulho, e vemos que está diretamente relacionado a nós, às nossas ações. E ele também nos questiona quanto sofremos, quanto pela nossa ambição desmedida, ou seja, extremamente ligada, diretamente relacionada ao egoísmo. Então, a ambição, outro fator causador das nossas dificuldades, das nossas aflições, e a gente, a partir dessas reflexões, compreendemos e temos o entendimento que, sem nenhuma sombra de dúvida, a causa dessas dores, desses sofrimentos, estão em nós, estão nas nossas ações no dia a dia da nossa caminhada. E aí, ele continua dando alguns exemplos muito práticos que vão nos ajudar a entender que causas são essas relacionadas ao nosso caráter. Ele nos diz assim, isso aqui está lá no Evangelho, no mesmo capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Quantos se arruinam por falta de ordem, perseverança, pelo mal proceder ou por não conseguir limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultam de um cálculo de interesses ou de vaidade na qual o coração não tomou parte alguma? Quantas aflições nos casamentos e nas uniões estão relacionadas às causas pelas quais as pessoas se uniram, que não foram pelas causas naturais, e sim fruto de interesse, de uma vaidade, de uma imprevidência, e depois mostram resultados difíceis, de dificuldades no relacionamento. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade.
Então, a gente tem a oportunidade, a partir dessas colocações, o quanto está ligado a nós as questões relativas às aflições, relativas às dores, aos sofrimentos, a tudo aquilo que diz respeito à consequência daquilo que realizamos. E Kardec, Kardec segue nos esclarecendo com respeito às razões das nossas aflições. É importante percebermos que a causa da grande maioria das nossas aflições, de que somos acometidos, estão na existência atual. Muitas vezes nós transferimos tudo que deve ser por conta daquilo que já aconteceu em existências anteriores, uma transferência de responsabilidade, daquele eu que já, de outras oportunidades, de outras existências. Mas é importante que não nos iludamos e saibamos que, como nos dizem os benfeitores espirituais, um grande percentual das dificuldades estão relacionadas à existência atual, como vimos naquelas citações de Allan Kardec, quando ele relata várias situações, várias ações nossas que são comprometedoras, nos causando então a dor, o sofrimento, a dificuldade que temos que enfrentar ao longo da nossa caminhada. Até aqui falamos das causas atuais, das causas atuais das nossas dores, das nossas aflições. Mas temos também o que Kardec vai chamar de causas anteriores. Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. Então, desde que se admita um Deus justo, essa causa também terá que ser justa. Porque, naturalmente, o Pai, sendo infinitamente justo e bom, não poderíamos admitir injustiça por parte desse ser extremamente justo. Ora, ao efeito sempre precedendo a causa, se ela não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar em uma existência precedente. Porque nós vamos ver situações em que não vai caber para aquelas situações de dificuldades, de dores, de aflições para a existência atual. E aí nós vamos ver que, naturalmente, isso está relacionado a causas relativas, a ações relativas a existências anteriores. Então, estamos falando aqui desses males e dessas aflições que parecem nos atingir como fatalidade. É aquela situação em que, do nada, aquelas situações acontecem. A perda, como, por exemplo, a perda de entes queridos, de uma forma violenta e inesperada, aqueles que são amparo de famílias e acabam desencarnando, deixando um sofrimento muito grande ao seu redor, as enfermidades de nascença, crianças que nascem com uma gama enorme de enfermidade, microencefalia, macroencefalia, anencefalia, crianças que nascem com deformidades, com deficiências físicas e intelectuais, enfim, nós poderíamos ficar citando uma inúmera quantidade de situações que o espírito reencarnante, ao nascer, ao retornar a uma reencarnação, ele apresenta. E, naturalmente, para essas situações, nós não poderíamos colocar como sendo das causas atuais, causas da existência atual. E, naturalmente, isso está relacionado a existências anteriores e, por conseguinte, a comprometimentos que tenhamos realizado em épocas passadas da nossa caminhada evolutiva. Então, nós só vamos entender a causa desses sofrimentos, que o espírito já vem com aquela situação, fugindo, como dissemos, a situação de causa da atual existência, né? Se compreendermos a existência do espírito. É um ponto pacífico, temos que compreender, temos que entender e aceitar a existência, a pré-existência do físico, do espírito e a continuidade desta existência
após o desencarne físico. E entendermos a pluralidade das existências, a reencarnação. Então, a partir do momento que compreendemos, que entendemos e aceitamos a questão da continuidade da vida, da imortalidade do espírito e a continuidade da existência do espírito e a reencarnação, só a partir daí, dessa conexão, é que vamos conseguir entender esta questão das nossas dívidas, das nossas dificuldades, resultante daquilo que aconteceu em tempos remotos para nós. Então, se aquela causa não está na atual existência, e estou considerando um universo justo e um Deus justo, é um pressuposto a justiça divina. Então, a justiça divina, com toda certeza, pela própria definição que os espíritos dão em relação a Deus, falando dos seus atributos, tudo vai ao infinito em termos de perfeição. Então, por conseguinte, não poderíamos admitir injustiça por parte do Pai. Então, eu tenho, para compreender essas questões, eu tenho que entender que há uma causa. Ela não é de agora, conforme os espíritos nos falam. Depois, eles usam esse termo de causas anteriores, ou seja, aquilo que extrapola a existência atual. Então, as causas anteriores são muito próximas das causas atuais. Elas partem do mesmo princípio. Eu semeio, terei que colher. Então, basicamente, as causas anteriores e as causas atuais, a única coisa que muda é o tempo em que aconteceu aquele endividamento, consequência das situações que estamos vivenciando. Há aqueles, como dissemos, que são as causas dos males, das aflições enfrentadas na atual existência, e as causas que estão em existências precedentes, em existências que já tenhamos vivenciado. Então, semeou, colheu. É a lei do universo. A cada um segundo suas obras, já nos dizia o mestre. Então, não há de se crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falha. Então, naturalmente, que existem essas duas situações, mas também a espiritualidade vem nos dizer que nem tudo está relacionado à falha. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Então, nós vamos refletir um pouco sobre o porquê sofrer. Então, na realidade, existe uma outra possibilidade, além das causas anteriores e da existência, das causas das existências anteriores e da existência atual, a opção do espírito em passar por determinadas situações para sua depuração e ativar o seu progresso. Então, a gente vai ter a oportunidade, a partir de agora, de refletir um pouco sobre o porquê sofrer. Por que esse mecanismo do sofrimento para que a gente aprenda? Por que esse mecanismo para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa verdadeiramente progredir na nossa caminhada? Pode-se imaginar que seria um mecanismo masoquista, de buscar a dor, de buscar o sofrimento. Trazemos algumas colocações de Jesus para nos ajudar a entender por que precisamos da dor. Primeiro, ele deixou muito claro a todos quando lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele decreta: no mundo tereis aflições. E o mestre nos deixa muito claro, porque ele tem o conhecimento, ele tinha e tem o conhecimento de que todo aquele que semeia, como vimos anteriormente, terá que colher na mesma natureza da semeadura realizada. A semeadura será na mesma natureza a colheita, melhor dizendo, será da mesma natureza da semeadura feita, da semeadura realizada.
As aflições ainda são necessárias para o nosso modelo educacional, para o nosso modelo de crescimento, modelo de aprendizado. Nós só crescemos pela dor, pelo sofrimento, por aquele aguilhão que nos chama a atenção para os comprometimentos que estejamos realizando, que normalmente, como habitantes, como dissemos, de um mundo de provas e expiações, é comum direcionarmos a nossa caminhada. Então, precisamos desse aguilhão, precisamos desse cutucão para nos chamar a atenção que estamos saindo do rumo, que precisamos retornar a nossa caminhada na direção de Deus, na direção das leis do nosso Pai. Então, a razão da dor, ela é oriunda da proteção divina. Ainda que seja difícil compreendermos essa afirmação, é em nosso benefício que a dor age. É importante que a gente tenha esse entendimento, e é difícil, muitas vezes, da gente compreender que é para o nosso bem que a dor, que ela existe, que a dor foi criada pelo nosso Pai. Então é importante que a gente perceba, e aqui a gente pode fazer uma analogia de uma forma muito simples em relação a uma ação que venhamos a realizar, uma ação física, uma ação material, nos aproximando a nossa mão do fogo. Naturalmente, se não for a dor, se a dor não existisse, com certeza traríamos grandes prejuízos, porque colocaríamos a mão no fogo e essa ação resultaria em um dano muito grande se não fosse a dor para que nos alertasse a retirar a mão daquela situação. Então, é uma analogia, ainda como dissemos, que na matéria, que de forma física, mas que nos dá muito bem a compreensão e o entendimento da necessidade da dor. E Leon Denis, que tem uma obra belíssima, que fala muito sobre a dor, o problema do ser, do destino e da dor, ele nos mostra aqui o que a dor faz conosco. Diz Leon Denis, o gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação de sofrimento. De Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a Milton. Todos os grandes homens, como eles têm sofrido. A dor faz-lhes vibrar a alma, inspirou-lhes a natureza dos sentimentos, a intensidade de emoção que souberam traduzir com os acentos do gênio e que os imortalizou. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos sinceros, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Vejam que oportunidade de compreendermos de uma forma diferente daquilo que normalmente somos acometidos, a visão em relação à dor. Vejam como o Leon Denis nos faz entender que a dor é um instrumento capaz de nos auxiliar, de nos levar à condição de evolução, à condição de nos tornarmos espíritos melhores. Então, aí o entendimento de que muitas vezes a dor esculpe a nossa alma. A dor nos dá essa possibilidade de crescimento. A dor está nos fazendo crescer, ela está a nos fazendo dar um passo a mais, podendo nos tornar espíritos melhores. Veja como fica diferente a nossa análise em relação à dor, quando estamos com o entendimento, com a compreensão das leis de Deus, do mecanismo, quando já começamos a dar os primeiros passos no entendimento, nós vamos ver que nada é por acaso, que tudo é resultado de uma lei, são resultado das leis de Deus, são resultado das nossas ações, sejam no sentido do bem ou no sentido do mal. É como disse o mestre, a cada um segundo suas obras.
E para concluirmos, que possamos ver a dor, o sofrimento, as aflições de forma diferente, como uma grande oportunidade de crescimento, uma oportunidade de nos tornarmos espíritos melhores. E verdadeiramente, quando nós tivermos essa possibilidade de entender dessa forma aquilo que somos acometidos em termos de dor, de sofrimento, de aflições, verdadeiramente estamos nos aproximando do entendimento, da compreensão, fazendo com que venhamos a bem direcionar a nossa caminhada rumo à nossa condição de nos tornarmos espíritos melhores. Era o que tínhamos para hoje e aproveitamos esse momento, então, para, com o pensamento elevado a Deus, a Jesus, agradecer essa oportunidade e que, se possível, colocarmos em prática aquilo que aqui refletimos hoje para que possamos bem nos direcionar na caminhada. Que assim seja. Então, agradecemos aos irmãos que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade.